Olá, boa tarde, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, que a paz do Senhor seja contigo. Passando por aqui mais uma vez para fazer aqui, gravar mais um vídeo e desde já convidar você para que se inscreva no meu canal Donizete Menezes lá no YouTube. Visite e curta a página Saideira Povo Meu no Facebook e você pode também acompanhar no perfil no Instagram, Donizete Menezes, que lá também foram feitos lá, colocado vídeos de pregação, hein? E eu quero aqui trazer, nessa tarde, falar sobre a Trindade Divina. Sabemos que há muitos que acreditam de que existe um Deus único, que subsiste em três pessoas, mas também que tem muitos que acreditam que Deus ele é uma única pessoa. Ele é a pessoa a Deus, a divindade de Deus, ele é a mesma pessoa de Cristo e a mesma pessoa do Espírito Santo. Então, eu creio e assim creio que existe um só Deus, que ele subsiste em três pessoas distintamente uma da outra. Mas alguns acreditam que Deus, na visão unicista, né? De que o Deus ele se manifesta como em uma só pessoa, se manifesta sendo com o título de Cristo e Espírito Santo, e sendo ele o principal Deus, né? Então Deus, a Bíblia diz, e a gente vai ver na Bíblia, de que Deus ele entra em conselho em várias vezes durante a história na Bíblia, os relatos bíblicos, de que Deus entra em conselho. E é impossível que alguém entre em conselho sendo ele só. Principalmente usando substantivos, né? Pronomes, né? Como dando o nome a outras pessoas. A Bíblia diz que no princípio Deus criou, no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E então, quer dizer, lá em 1 João, vou pegar aqui o texto rápido, lá em Evangelho de João, né? Quando a Bíblia diz que no princípio no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Mas para estar, o verbo estar com Deus, então não está falando dele mesmo. Falando que está com Deus, mas isso falando de uma outra pessoa. É claro que a Bíblia diz que os três formam um só. Não são três deuses, como alguns dizem. Que chega a dizer é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Assim está dando a entender que é três. A Bíblia não diz que existe o Deus Pai, e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E os três formam um só Deus. Assim, então a Bíblia diz que no princípio o verbo era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, quer dizer, no princípio era o verbo. O verbo quer dizer o Logos, a palavra. O verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. O verbo era Deus, porque a palavra ela é o mesmo Deus. E diz, ela estava no princípio com Deus. Então, então nós temos muitas referências de que nos dá a entender de que existe um só Deus, sim, a Bíblia diz que são Deus, mas esse Deus ele subsiste em três pessoas. Porque alguns relatam que não tem como assim nós termos talvez uma pessoa sozinha em sua sã consciência, ele não vai pronunciar tais palavras. Como talvez, como assim, como Gênesis 3, versículo 22. A Bíblia diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Aqui, nós não é usado para um só, porque para um só usa eu ou ele.
Isso mesmo. Então, nós se refere mais, está no plural, se refere a mais de uma pessoa. Se refere a mais de uma pessoa. Então, também está escrito, quando disse o Senhor em Gênesis 1, verso 26, né? Deixa eu pegar aqui. Gênesis 1, verso 26, quando ele também disse... a Bíblia está me dando trabalho aqui com as folhas. Está meio um pouco molhado. Então em Gênesis 1, 26 também disse o Senhor. Também disse Deus, façamos o homem, façamos, está no plural. Então alguém sozinho não vai dizer façamos. Alguém sozinha diz farei. É, isso mesmo. Faço, farei. Porque se disser façamos ou faremos, isso está se referindo a mais de uma pessoa. Então aqui, quando ele diz também façamos, já está dando a entender que ele está falando que tem alguém com ele. O homem, a nossa. Nossa, então é que quando se fala de algo para se referindo a um só, diz meu. Não é nossa, é meu. Ele podia ter dito aqui, ou minha. Ele podia ter dito também, disse Deus, façamos o homem a minha imagem conforme a minha semelhança. Não, ele disse, façamos, já está falando no plural, pronunciando no plural, o homem a nossa. A nossa, então, é porque tem mais de um. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele está falando de mais de que uma pessoa. Por mais de que alguns diga ou contradiza isso, ele está equivocado. Porque não tem como. Seria de que alguém sozinha diga nós, ou somos, ou nossa, não. Isso não atribui, não pode ser atribuído a uma só pessoa. São substantivos ou pronomes que são para mais de uma pessoa. Então, aqui em Gênesis 11, no versículo 7 também, a Bíblia diz que quando na Torre de Babel, o povo ali estava construindo a Torre de Babel e falava uma só língua, um só idioma, o Senhor desceu e confundiu as línguas, com vários idiomas. Então diz, Gênesis 11, verso 7, vinde, desçamos e confundamos. E confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então aqui ele disse, desçamos. Não, se for um só, diz descerei. Descerei e confundirei. É isso mesmo. Mas aqui está desçamos, então está dizendo com alguém. Desçamos é falando com alguém. Desçamos e confundiramos. E confundamos. Então está dando sim, mais uma vez, o ensejo de alguém falando com mais de uma pessoa. Agora, existem várias outras aplicações no Novo Testamento. Claro, também, como Jesus disse em João 10 versículo 30, dizendo, eu e o Pai somos um. Claro, isso não pode ser. Mas também, Jesus disse, tudo me foi entregue para o meu Pai. Mas se tudo já era de Deus, como assim então Jesus dizer de que tudo foi entregue, se já era dele? Não está se dizendo de que, mas a autoridade que tinha o Pai, a Deus, ele entregou a Cristo, ele deu a mesma a Cristo, para que ele também, olha o que a Bíblia diz em Mateus 11, o versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ele não está se referindo apenas a o Cristo, a humanidade dele, mas também a divindade.
tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquilo é quem o Filho quiser revelar. Ele disse que o Pai tinha dado toda a autoridade a ele. Então, tudo bem, aqui podemos dizer, não, mas aqui ele está falando da sua humanidade. Ele, como homem, Deus deu tudo. Como filho de Deus, homem, Deus deu tudo, entregou toda a autoridade a ele. De perdoar, de julgar, de ressuscitar, tudo bem. Então, a Bíblia também diz, Jesus Cristo disse que ele dá testemunho, eu dou dar testemunho do Pai. Ele dá testemunho do Pai. Ele disse que ele dava testemunho, ou o Pai dava testemunho dele, né? O Pai dá testemunho de mim. E vós, eu honro meu Pai, e vós me desonrais. Então ele dizendo, quando eles falaram que ele disse assim, João 8, versículo 15, vós julgais segundo a carne, eu a mim ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não estou só. Ele disse, eu não estou só. A Bíblia é clara em dizer de que Cristo é o Verbo encarnado. O Verbo encarnado. Quer dizer, a palavra encarnada. Ele não era apenas um homem. Ali estava 100% homem e 100% Deus. Porque não estou só, porém, eu e aquele que me enviou. Ele disse, tem eu e tem o Pai que testemunha de mim. Ele disse também, então ele disse, se alguém testifica de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Ele disse, eu testifico de mim mesmo. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Mas assim, como? Quer dizer, se enviou, se o Verbo foi enviado à terra, encarnou. Então, se ele tinha que dizer assim, não, eu desci do céu e encarnei. Ele não devia falar que Deus enviou a ele. A ele quem? Não foi apenas o homem, mas também a divindade, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Ele diz, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, ele, mais uma vez, ele diz, dá a entender de que ali está falando de uma pessoa extintamente de Deus, sendo que é o mesmo Deus, mas é uma pessoa extintamente da pessoa do Pai, tendo os mesmos atributos, as mesmas vontades, o mesmo tudo que o Pai tem, o Filho também tem. Então, quando nós pegamos, quando nós vamos para adiante, nós vamos encontrar aqui no livro de João mesmo, quando Jesus falou, João 15, 16, ele disse que eu rogarei o Pai e ele vos dará um outro consolador, um outro. Quem é esse outro? Porque se fosse ele dizia, não, eu vou ficar com vocês para sempre. Mas quando ele disse que o outro Consolador, quando ele disse eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ele está falando porque o Espírito Santo veio para substituindo ou completando o lugar ao lugar de Cristo. O Espírito Santo veio com a missão que ele, Jesus Cristo, recebeu. Ele fez a parte dele e a outra ele passou para o Espírito Santo. Então a Bíblia diz, eu rogarei o Pai e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas aqui pode dizer, não, mas ele disse que eu irei, mas voltarei para vós outros, não vos deixarei órfão. Mas ele disse porque o outro Consolador, o Espírito Santo, alguém semelhante a ele, ou igual a ele, viria também. Mas com outra função, cada um na sua função, cada um com a sua tarefa. Então ele disse que um outro
Aqui pode dizer, não, mas ele falou que eu não vos deixarei órfãos. Tá certo. É aqui em 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas a Bíblia diz que ele está no céu, claro que ele é onisciente, está em todos os lugares, mas o Espírito Santo foi que foi enviado à Terra, ele disse que era o Espírito Santo que vinha à Terra. E o Espírito Santo ele é uma pessoa extintamente do Pai e do Filho. Então quando nós vamos aqui para o Evangelho de João 16, versículo 13, diz: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que tiver aqui há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Mas então se o Espírito Santo recebeu de Cristo a missão quer dizer, a missão de continuar a obra aqui na terra, se era Jesus Cristo, então ele já tinha recebido tudo do Pai. E se ele mesmo é a mesma pessoa do Espírito Santo, como então o Espírito Santo ia receber dele? Se tudo já era dele, se tudo já tinha sido dado a ele. Então nós vamos até aqui que aqui vai encurtando e fechando. Enquanto ele disse lá no Mateus 11 que tudo me foi entregue para o meu Pai, as coisas, a autoridade nos céus e na terra. Então quando ele disse isso, ele estava dizendo que Deus tinha dado toda a autoridade de julgar, ou quer dizer, a autoridade que o Pai tinha, ele também tem. Então ele disse, né, que me foi entregue, tudo me foi entregue ao meu Pai. E tudo foi entregue a ele. Então, aqui nós vamos falando e pode dizer, não, mas aqui está falando, ele falou que ele não deixava a hora, ele voltaria, ele voltou. Mas ele voltou na pessoa do Espírito Santo, que tem a mesma essência dele, os mesmos atributos dele, como ele tem os atributos do Pai, o Espírito Santo também recebeu dele, tem os mesmos atributos também, quer dizer, entrou em ação, botando em função os mesmos atributos que o Espírito Santo tem de Deus. Mas ele disse que o Espírito Santo receberia do que era dele, ele não falará por si mesmo. Assim como Jesus, muitas vezes, ele disse de que ele mesmo não falava de si mesmo, mas o que o Pai dizia, assim ele falava, como está em João 12, ele disse, em João 12, versículo 49, ele disse, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então ele disse, 50, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tenho dito, assim falo. Mas Cristo, por ele não ter usado, como a Bíblia diz, que ele não usurpou, sendo ele Deus, não usurpou-se igual a Deus, quer dizer, ele se desfez, deixou de lado a sua divindade para vir como homem, não quer dizer que ele não era divino. Ele era divino. Mas só que ele não fez uso da sua divindade, quer dizer, na maioria das vezes, porque algumas vezes ele fez, quando ressuscitou, quando perdoou, quando ressuscitou morto, quando ele perdoou, quando ele mesmo disse que ele mesmo tinha o poder de dar vida e de mesmo de reavê-la, então ele estava ali reedificando a sua divindade, pelo qual ele não fez, ele não usou dela, esperou que Deus fizesse a obra nele. Então quando ele diz, ele me glorificará porque há de receber do que é meu, quer dizer que ele não tinha recebido ainda, recebeu o quê? Claro que ele tinha os mesmos atributos, mas só que ele recebia a missão, a missão que Cristo recebeu do Pai para fazer, a partir de Cristo subir o céu, o Espírito Santo desceu para realizar essa obra. Então aqui está, de que nós não podemos, fica difícil de não contradizer a Bíblia, ou impossível não contradizer a Bíblia se nós não acreditarmos que o Espírito Santo é uma pessoa, de que Cristo é uma pessoa individual da pessoa do Pai. O Pai é uma pessoa, o Espírito Santo, o Cristo é uma pessoa e o Espírito Santo uma pessoa, extintamente uma da outra. E os três formam um só Deus. Então, o próprio Jesus Cristo também disse
ele disse que... Vou pegar aqui. Ele disse, o Pai a ninguém julga, mas o Filho foi dado a todo julgamento, para a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra quem não honra o Filho, não honra o Pai que me enviou. Então, ali não era honrar o Filho apenas como homem, mas como homem e como Deus. Então, vejamos que receber do que é dele é porque então a missão que Cristo recebeu do Pai ao terminar para fazer a obra redentora, ao terminar a obra de convencer o homem, foi passada ao Espírito Santo. Cada um tem a sua função. O Pai que doou o Filho, o Pai que deu todos os méritos e atributos dele, quer dizer, os méritos de julgar, de perdoar, de ressuscitar, de santificar, de justificar, deu a Cristo. Sim, passou a autoridade, deu a autoridade para ele, a mesma autoridade que o Pai tinha. E Jesus, ao subir o céu, ele também deu ele deu essa mesma função. Ele recebeu também esses méritos de não somente de convencer, mas de conduzir o homem ao arrependimento, de perdoar os pecados daqueles de levar as pessoas ao perdão, de curar, de libertar, mesmo, quer dizer, porque esse foi algo que foi dado a Deus. A Bíblia diz que toda a autoridade foi dada a Cristo. Ele deu essa autoridade, o Espírito Santo assumiu essa autoridade ao continuar a obra na terra, a obra que Cristo começou. Então, fica difícil negar isso. E na verdade, é contradizer a Bíblia. Mas para fechar, aqui para não ficar longo, como também fica difícil até a postagem, nós vamos para 1 João, a primeira epístola de João, o capítulo 5, no versículo 7. Quando fala do triplo testemunho de Cristo. Ele deu testemunho dá testemunho na terra e também no céu. A Bíblia diz, pois há 3 que dão testemunho no céu. 3 que dão testemunho no céu. Então ele não disse, há um que dá testemunho no céu. Assim seria somente o Pai, ou somente o Filho. Mas ele disse e deu nome. Há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Então, é a Bíblia que está... quer dizer, foi aqui o João, que é inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu dizendo de que há 3 que dão testemunho no céu. 3 dão testemunho no céu. Quer dizer, claro, que nós temos que olhar que a função aqui, na obra redentora, o que o Pai fez, porque entregou o Filho, deu o Filho para morrer, o Filho com a sua obra redentora que concluiu, e o Espírito Santo que hoje busca convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Conduziu os homens a Cristo para que eles sejam justificados, salvos por Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Então essas são, quer dizer, algumas dos relatos que fica impossível de não negar a Cristo, ou não negar o triplo testemunho, ou o testemunho das 3 pessoas da divindade. Sendo que esses 3 formam um só. Estes 3 são um. Então não era para dizer que era 3. Não era para dizer que era 3. Então dizia assim, o Pai realiza essas 3 funções. Mas dá nome para cada um. Individualmente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como Jesus, já no Mateus 28, né, no versículo 18 e 19 ali, ele disse que ide fazer discípulo e batizar em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo. Aí, então, fica difícil, mas respeitamos aqueles que assim crê. Mas eu acho que conselho que deve
olhar com outra visão, ler com mais cuidado, com mais profundidade e ver que não dá para usar tanta expressão, tantas vezes a palavra nós, é, tanto de vezes é citado a palavra se referindo a mais de uma pessoa e dizer que é só um. Tem que ter muita, ou que está equivocado, ou inclinação. Ou equivocado ou inclinação para poder levar para o erro. Porque então quando o Senhor disse, e de fazer discípulos, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, ele não disse batizar em apenas o nome do Pai, ou não, a nome do Filho. Porque o Pai, a pessoa do Pai, não é a pessoa do Filho, a pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito Santo. Os três juntos formam, os três juntos é um só Deus. Então, até mesmo quando no juízo o Senhor disse que testemunho de um só não é válido, tem que ser de 2 ou 3 pessoas. Por isso é que eu creio que por isso é que Deus ele subsiste em 3 pessoas, porque ele dá testemunho. Assim, lá no céu vai ter o testemunho da obra do Pai, da obra do Pai que entregou o Filho, da obra do Filho que realizou a obra redentora, do Espírito Santo que levou os homens a convencer, que buscou convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então, no céu vai ter esses 3 testemunhos. E por isso, no juízo também estará o testemunho da manifestação da obra dos 3. Do Pai que entregou o Filho, deu o Filho para morrer no lugar do pecador, o Filho que morreu no lugar do pecador e concluiu a obra redentora, e também o Espírito Santo que foi enviado à terra para convencer os homens, para dar testemunho de Cristo, para glorificar a Cristo. Então, Cristo, ele disse que ele glorificava o Pai. Ele glorificava o Pai. O Espírito Santo glorifica a Cristo, dá testemunho dele e glorifica. Então, se o testemunho de um só não vale, como é que o Cristo pode estar dando testemunho dele mesmo? Se ele dá, ele mesmo foi quem disse. Se o Espírito Santo que está na terra é o mesmo Cristo, ou o mesmo Deus, então o próprio Jesus Cristo entrou em contradição. Porque ele disse que o testemunho de um só, de um só, não é válido. Por isso, o Espírito Santo, Cristo testemunhou de Deus, deu testemunho do Pai, testemunho do Pai. O Espírito Santo testemunha e glorifica a Cristo. Cristo disse que a obra que ele fez foi para glorificar o Pai. O Espírito Santo, a obra que realiza, ele glorifica o Filho. E por meio do Filho, o Filho glorifica o Pai. Então, é inegável. É inegável, então é muito engano. Então, tem muito erro então na Bíblia, mas não, claro que não. É porque são 3 pessoas, um Deus que subsiste em 3 pessoas distintamente uma da outra. Esses 3 formam um só Deus, porque estão unânimes no mesmo propósito, têm os mesmos atributos, as mesmas vontades, tudo que um tem o outro tem, e por isso eles formam um só Deus. E no juízo, os 3 dão testemunho. Existe 3 testemunhas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber a notificação enquanto tiver os próximos vídeos. Amém?